você lida com a ideia da morte, que vai chegar para todos um dia? Como que você se relaciona com isso? Bom, eu estou aqui, eu acredito que eu já tive várias vidas e terei várias outras vidas. É um processo de evolução. Eu estou aqui nesse corpo que me é emprestado. Quando eu morrer, eu vou deixar esse corpo para o UFMG e vou seguir meu caminho. Para mim, a morte é isso. Inclusive, no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma passagem que fala: se fosse um homem bom, teria morrido. Porque eles consideram que quanto mais rápido você aprende, é como se fosse uma escola. Você está aqui, no mundo de provas e expiações. Você tem prova, você tem trabalho, você tem coisas para aprender. Quando você aprende, como na universidade, você forma e vai embora. Vai seguir seu caminho. É assim que eu vejo a morte. E você já teve medo da morte em algum momento da vida? Nunca tive. Nunca tive. Eu sempre tive curiosidade em relação à morte. Quando eu era criança, o avô da minha vizinha faleceu. E ele também era meu vizinho. E nós fomos escondidas ao velório dele. E aí estava o caixão, as pessoas eram veladas muito em casa ainda. Então ele estava com a cabeça para o fundo e os pés para frente da rua. E o que me assustou foi porque ele estava de sapato. E eu saí correndo de medo. Falei, gente, por que o defunto tá de sapato? Então, eu fui embora sem entender por que ele estava de terno e sapato. Porque eu imaginei que eu fosse chegar lá e ver um corpo, talvez, sem roupa. Não lembro, eu tinha 5 anos. Então, isso atiçou a minha curiosidade. E aconteceu um outro episódio, quando eu tinha 10 anos de idade, que foi atiçando mais ainda minha curiosidade em relação à morte e à espiritualidade. Que episódio é esse? Você tá num canal de curiosidades. Por quê? Porque o apresentador é muito curioso. Aí você falou assim, aí me dá até coça aqui, ó. Então, gente, eu sou natural de Viçosa. Uma cidade até hoje pequena. Cidade boa, doce de leite gostoso. Médio porte. Quando eu era criança, nos anos 80, não tinha internet, não tinha celular. A gente brincava de pique na rua. Pique-esconde, queimada. Bons tempos. Foi infância muito boa dos anos 80. E tinha muita briga entre os coleguinhas, né? Então, uma vez, a gente brigou com um coleguinha, ficamos sem conversar. E eu voltando da escolinha, eu falei pra minha amiga, vamos escrever uma carta e jogar debaixo da porta da casa dele, falando que ele vai morrer, atropelado, só de raiva. Vamos. Escrevi a carta, joguei debaixo da porta da casa dele. No dia seguinte, ele morreu, atropelado. Nossa. É. Mas como que você reagiu a isso? Porque eu ficaria com muito medo. Eu estava em casa de costa para a porta estudando. Minha mãe chegou. Falou, Simone, fulano, eu não vou falar o nome dele aqui, aconteceu uma coisa muito ruim com ele. Eu de costa, né? Minha mãe atrás de mim. Ah, mãe, ele morreu, né? Atropelado. Aí minha mãe ficou muda, porque tinha acabado de acontecer. Eu estava em casa. Ela, não, Simone, ele tá na UTI, ele não morreu. Mãe, mas ele vai morrer. E ele morreu, né? No mesmo dia. E foi isso que foi aguçando a minha vontade por saber o que é a morte. Por que as pessoas morrem? O que acontece depois da morte? Então, aos 14 anos, eu tive um professor que era coordenador de uma casa espírita. Eu não deixava ele dar aula, porque eu perguntava o tempo todo para ele, tudo. E aí ele marcou, falou, Simone, vamos fazer o seguinte, vamos me deixar dar aula e vamos marcar um dia lá na casa espírita, Simone, e quem quiser ir, fazer todas as perguntas. E eu respondo lá, o que vocês quiserem saber. Aí eu fui, tinha 14 anos. Minha família é muito católica. Eles coordenam a renovação carismática em Viçosa. Eu era da renovação carismática. Então eu não fui de imediato para o espiritismo. Mas vira e mexe, eu fazia pergunta, eu lia algum artigo, até me tornar efetivamente espírita.